Olá, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Para mim é um grande privilégio, espero que para você também, o fato da gente poder dominicalmente nos assentarmos em torno da palavra, podermos estudá-la e ouvir a voz de Deus. Para isso, mais uma vez, eu tenho a alegria de te convidar a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Jesus aqui estava subindo com seus discípulos depois de passar um tempo no povoado de Efraim. Ele agora sobe para Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Mas no caminho, quando ele ainda tinha algum tempinho na sua agenda, ele resolve fazer uma parada no povoado de Betânia e visitar ali os seus amigos, Lázaro e essas duas irmãs, Marta e Maria. Lázaro é esse mesmo que no capítulo 11 foi ressuscitado pelo Senhor Jesus, fato que trouxe grande repercussão para aquela aldeia, não só naquela aldeia, mas também nos povoados circunvizinhos, inclusive em Jerusalém. E quando as pessoas descobrem que Jesus está ali na casa de Marta e Maria e Lázaro, o que era para ser ali um jantar muito íntimo entre esses amigos, se torna um grande evento, porque a multidão se aglomera ali na casa de Lázaro, querendo ver Jesus, querendo ouvir Jesus e também querendo ver se ele faria algum milagre. Jesus de fato estava altamente popular nesse tempo, fato que se comprovou quando ele sobe para Jerusalém e ele entra na cidade montado num jumentinho e é recebido por uma enorme multidão que espalha folhas de palmeira pelo caminho e canta louvores a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas, Hosana aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Ou seja, a multidão estava aclamando Jesus já como o ungido, como o Messias, como o tão esperado rei de Israel. Jesus então entra com toda aquela multidão ao seu redor, inclusive também esse assédio certamente havia já contaminado o coração dos discípulos, que eles também estavam muito maravilhados, enfeitiçados por todo aquele glamour, por toda aquela pompa que Jesus havia sido recebido, e então já, talvez quem sabe até pensando também em como seria esse assentar-se no trono de Jesus, como seriam distribuídos ali o poder entre eles. E embora os discípulos certamente estivessem ali com uma expectativa acerca disso, embora também as pessoas estivessem dizendo que Jesus de fato era esse Messias e aparentemente recebendo Jesus dessa forma, Jesus não se impressionou com nada daquilo. Pelo contrário, ele rapidamente sentiu ali em todo aquele glamour, em toda aquela recepção, um cheiro já conhecido de enxofre. Esse cheiro ele já havia sentido quando ele foi tentado ali no deserto por Satanás, onde Satanás também oferece a Jesus todos os reinos do mundo e toda a glória desse mundo se Jesus o adorasse. E Jesus rejeitou inclusive aquela tentação, mas mais uma vez aqui Jesus identifica essa dor e mais uma vez ele percebe que está sendo tentado novamente por Satanás para que ele abrace essa glória mundana, abrace essa aceitação mundana e dessa forma também tentar tirar Jesus do seu alvo e da sua vocação. Jesus percebe tudo isso e não só rejeita em seu discurso toda essa proposta de honra, de glamour e de glória humana, mundana e demoníaca. Não apenas ele rejeita tudo isso, mas também ele abraça uma outra glória. É justamente isso que ele faz na sua conversa com o Pai, quando o Pai diz para Jesus que ele vai receber uma glória superior àquela. E ele seria glorificado ali há pouco tempo com uma glória
incomparavelmente maior do que aquela que havia sido ofertada por Satanás. E que glória é essa? Afinal de contas, não é? Existe algo maior do que você ser recebido com pompa, com circunstância, com glamour, não é? Existe coisa melhor para a nossa natureza humana de que sermos aceitos e termos o mundo ao nosso pé, de termos todas as luzes voltadas para nós? Que glória superior é essa que levou Jesus a rejeitar essa glória que havia lhe sido ofertada na sua entrada triunfal em Jerusalém? Que glória é essa que torna essa glória tão pequena e tão pálida? Ora, essa glória com a qual Jesus foi glorificado pelo Pai, de forma alguma é uma glória pequena, mas é uma glória espantosamente grande, mas é uma glória que coloca em evidência que o reino de Deus é de fato um reino de ponta cabeça. Porque a glória que Jesus estava por abraçar dali a pouco, que de fato valia a pena, que de fato tinha pedigree, que de fato tinha valor, não era essa glória humana, artificial e passageira oferecida pelo mundo, mas agora era a glória ofertada pelo próprio Pai ao seu Filho, que era a glória da cruz. Irmãos, dito isso, eu gostaria de fazer algumas aplicações muito preciosas desse texto para a nossa realidade dentro das nossas inúmeras igrejas evangélicas espalhadas pelo nosso Brasil, mas de uma forma muito particular para a minha querida e amada Igreja Betel. Primeiro que eu quero fazer uma confissão de pecado da nossa classe pastoral, porque assim como Jesus de Nazaré foi tentado não só no deserto da tentação, mas também agora na sua entrada triunfal em Jerusalém, nós pastores também somos muito tentados a abraçarmos essa glória mundana, que implica em desejar poder, desejar aceitação, desejar ser relevante. Como nós amamos e desejamos isso, irmãos, e aqui é de fato a nossa confissão de pecado, como nós pastores repetidas e repetidas vezes caímos nessa tentação de querer construir um reino à nossa imagem e semelhança, de querer ter um mundo aos nossos pés, de querer uma igreja cada vez maior, uma igreja cada vez mais viva, largar o espaço das nossas tendas e nos tornarmos de fato pessoas conhecidas, pessoas valorizadas, onde as pessoas desejam vir para ver os sinais e as maravilhas e os prodígios que o nosso ministério mundano e artificial muitas vezes é capaz de fazer. E, portanto, para construir esse império que a gente tem aquela ilusão, né, de que quanto maior a nossa igreja, maior é a nossa aprovação diante de Deus. Então, para a gente construir esse império, a gente dá nó em pingo d'água e vende a nossa alma. E rouba as pessoas das outras igrejas, né? Assim fica pescando em aquário e fica assediando aquele irmãozinho que é mais relevante, vai ser interessante para o nosso ministério, aquele que tem um talento especial, aquele que consegue administrar melhor e gerir melhor as coisas da igreja. Então nós ficamos buscando essas pessoas para compor o nosso corpo ministerial, para formar essa igreja como se fosse não a igreja de Cristo, mas a nossa igreja pessoal, o nosso ministério. Não é assim que muitas vezes a gente coloca nos nossos murais, ministério fulano de tal, como se a gente de fato fosse esse protagonista que fizesse todas as coisas, e agora nós estamos ali sendo reverenciados e montamos os nossos jumentinhos. Meus irmãos, como nós pastores gostamos de montar os nossos jumentinhos e entrar triunfalmente na nossa Jerusalém particular e ter aquela multidão aplaudindo e dizendo que nós somos relevantes, que nós somos importantes, que o nosso ministério está bombando, é porque nós de fato temos sobre nós a unção de Deus. Para tanto e para ter a fidelidade desse público aos nossos pés, a gente faz de tudo, irmãos. A gente mercadeja a palavra,
a gente assassina o Evangelho da graça de Deus, aliás, deixa de pregar esse Evangelho. Dos púlpitos das nossas igrejas já não ouvimos vários sermões e são excluídos e são, de forma alguma, aceitos entre nós, sermões que falam de pecado, que falam sobre impureza sexual, que falam sobre a necessidade que nós temos de nos santificarmos, sermões agora que falam sobre a realidade do inferno. Esses sermões agora são impopulares, não agregam a esse nosso ministério worship, porque se tem alguma coisa que esse evento worship faz, é justamente isso, é jogar a palavra de Deus na lata do lixo e adotar os livrinhos aí de autoajuda que ajudam os clientes da nossa igreja, não mais os membros, mas agora os clientes a se sentirem agradados, melhores, mais confortáveis. E aí nossa palavra toda direcionada para que essas pessoas não recebam o Evangelho de Deus que fala contra nós, mas agora recebam aquela cosquinha na barriga, né? aquele comichão no ouvido, e que possam então se nutrir de fábulas e de mentiras, e assim a gente vai engordando as custas do nosso rebanho, e nós vamos deixando de pregar o Evangelho de forma conveniente e consciente, porque nós estamos, na verdade, não pregando o Evangelho, mas muitas vezes a gente está envolvido em construir o nosso reino particular. Bem, mas por outro lado, se é verdade que existem pastores assim, é verdade também que existem membros interessados nesse produto. É a lei do mercado, irmãos. Porque se há quem vende, é porque tem muita gente que está comprando. E aqui eu quero dizer que tem muito crente comprando igreja de grife. Igreja que dá status. Isso é muito interessante. Agora, vocês têm mesmo determinada igreja, é sinal de status, não é? Então tem muita gente que vai para a igreja não por causa do Evangelho da graça que é pregado ali do púlpito. Na verdade, eles não querem saber disso. Eles querem apenas estar numa igreja onde eles vão se sentir bem, vão se sentir valorizados, e uma igreja de grife, de etiqueta, vai ser joia, porque isso vai fazer bem para ele e para essa identidade, assim que ele vai ser conhecido como membro daquela igreja relevante. E aí nós, inclusive, colocamos nos púlpitos da nossa igreja, valorizamos os púlpitos da nossa igreja, aqueles pastores que justamente falam o que nós desejamos ouvir. E se o pastor não fala o que nós desejamos ouvir, o que nós fazemos? A gente, lei de mercado, o cliente precisa ser agradado. Se não estamos sendo agradados e servidos naquela igreja, pela palavra, pela estrutura, pela comunhão, seja o que for que a gente busca, não é? Pela a satisfação pessoal, se ali nós não estamos sendo agradados, se os produtos ali não estão sendo servidos da forma e na temperatura que nós queremos, o que nós fazemos? Nós saímos daquela igreja e vamos para uma outra igreja. E o pastor que fica ali também, já vendido a esse sistema, não é? É uma cadeia demoníaca que prende a gente, porque nós estamos viciados em receber glória, glamour, prestígio, adoração e ter o mundo aos nossos pés, a multidão aos nossos pés. Quando os pastores veem que o seu rebanho está oscilante e está querendo ir para outra igreja, aí sim o pastor ainda tenta fazer os malabarismos espirituais, as pirotecnias para a palavra de Deus, para ver se mantém cativo aquelas pessoas, porque os seus negócios não podem parar e a sua lojinha não pode fechar. É a lei do mercado. Muito bem, irmãos, feito essa consideração, permitam-me aqui fazer apenas duas observações. E a primeira delas eu quero dizer agora como pastor da minha querida igreja Betel. E dizer aos meus queridos irmãos que o dia que esse pastor se envergonhar desse evangelho, o evangelho da graça de Deus, o evangelho que aponta para a cruz de Cristo, o
Evangelho que nos ensina a rejeitar essa glória mundana e abraçar a narrativa da cruz do Calvário. O dia que eu subir no púlpito da nossa igreja, meus irmãos, e não pregar mais contra o pecado, e não permitir mais que a palavra de Deus fale contra nós, porque de fato é isso que acontece, irmãos, no ministério da palavra de Deus. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus fale contra nós. Existe uma frase de um autor anônimo que diz o seguinte: todas as vezes que eu li as Escrituras, eu encontrei muitos erros, e todos esses erros eu encontrei em mim. Portanto, meus queridos irmãos da Betel, o dia que o pastor de vocês não mais pregar o Evangelho de Cristo Jesus, que fala contra nós, que nos chama a uma vida de santificação, de retidão, de justiça, de equidade, de amor ao próximo, de generosidade, de hospitalidade, de unidade, o dia que eu abandonar essa Bíblia, por favor, me livrem dessa loucura, me internem, me dê um chacoalhão, mas não permita que o pastor de vocês vá por esse caminho. Mas também, eu quero dizer a vocês que da mesma forma que vocês não podem aceitar um pastor que mercadeja a palavra de Deus, eu quero dizer que também você não pode tentar o seu pastor a abandonar o Evangelho. E muitas vezes o pastor abandona o Evangelho de Cristo por causa da pressão dos seus membros. Porque seus membros estão dizendo para o seu pastor o que eles querem ouvir. E ameaçam, chantageiam o pastor de forma direta ou indireta, dizendo que se a mensagem não mudar, o estilo de vida da igreja não mudar, se a igreja não se tornar uma igreja worship relevante, glamourosa, com mais catarse, com mais mantras espirituais, com menos palavras, não é porque tem igreja agora que os pastores estão sendo exprimidos para pregar apenas 15 minutos e o pastor não pode mais pregar. Então, por favor, meu irmão, se de fato nós pastores temos um compromisso com essa palavra, de sermos fiéis a essa palavra, por favor, não tente o seu pastor se desviar da sua vocação ministerial. Permita que ele cumpra com lealdade, com fidelidade, o seu chamado, que é de pregar o Evangelho de Cristo. Como Paulo mesmo disse: em nada tenho preciosa a minha vida, contanto que eu pregue o Evangelho da graça de Cristo que me foi confiado. Que você, meu irmão, não seja pedra de tropeço para o seu pastor, impedindo que ele pregue todo o Evangelho da graça de Deus. Porque a responsabilidade dos pastores é jamais negociar o Evangelho da graça de Deus e submeter ele e o seu rebanho a esse Evangelho. Mas a responsabilidade do rebanho de Cristo é jamais tentar o seu pastor, ao contrário, incentivá-lo para que ele continue nesse caminho e também se submeter a esse Evangelho. E se nós nos submetermos a esse Evangelho, automaticamente, meus queridos irmãos, nós vamos rejeitar essa igreja de Cristo. Nós vamos rejeitar essa glória mundana. Nós vamos rejeitar pompa, glamour, circunstância, aplauso. Nós vamos rejeitar toda essa artificialidade que nos é proposta como forma legítima de sermos igreja. Nós vamos discernir ali o cheiro de enxofre de Satanás nessa proposta de ser igreja. E rejeitando tudo isso, nós vamos abraçar esse Evangelho que nos leva para a cruz. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, não se engane. A vocação da igreja de Jesus nesse mundo não é ser aplaudida por ele. O Spurgeon vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer que a igreja de forma alguma estará em apuros quando ela é perseguida, mas ela sempre estará em apuros quando ela for aplaudida. Portanto, se a nossa igreja estiver sendo aplaudida, se as pessoas estiverem aceitando a nossa igreja e dizendo que é isso mesmo, que é esse o caminho que nós devemos continuar, nós estamos em sérios perigos, porque a igreja de Jesus sempre
terá intenção com esse mundo, sempre, sempre, sempre. Esse mundo sempre odiará a igreja. E, portanto, nós precisamos, assim como Jesus, discernir isso, meus irmãos, e desapegar isso do nosso coração. É por isso que precisamos de graça, superabundante graça de Deus, para rejeitarmos essa glória mundana. Para que Deus nos desapegue disso tudo, nos tire os grilhões dessa necessidade de aceitação, de glamour e de relevância que nos é ofertada pelo mundo gospel e dessa disputa de mercado que hoje se tornou esse meio gospel evangelho, desse evangelho worship, para que a gente abandone tudo isso, rejeite tudo isso como anátema, para que assim possamos assumir a nossa vocação como igreja. E que vocação é essa? De nos identificarmos com Cristo na sua cruz. E morrermos para nós mesmos. De deixar que Ele cresça em nós, Jesus. E que a gente possa diminuir. Porque, meus irmãos, se a gente quer fazer diferença nesse mundo, nós não devemos nos transformar em senhores desse mundo. Nós não devemos nos transformar em pessoas poderosas desse mundo. Nós não devemos impressionar esse mundo com as riquezas desse mundo. Mas se nós queremos ser de fato relevantes e ter a nossa voz profética preservada nesse mundo e a nossa vocação cumprida, nós precisamos ir a esse mundo não como senhores, não como donos dele, mas como servos. E para tanto, o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa narrativa pessoal, os nossos reinos pessoais precisam ser sacrificados na cruz de Cristo. Para que não o nosso nome, mas o nome de Cristo seja conhecido e exaltado entre todos os povos. Meus irmãos, o meu desejo, para mim e para você, é que daqui a 50, 100, 200 anos, mesmo que os nossos rostos sejam esquecidos, mesmo que ninguém se lembre do nosso nome, mesmo que ninguém se lembre da placa da nossa igreja, de quantos membros nós tínhamos, mesmo que tudo isso seja esquecido, e é bom que inclusive que seja esquecido, mas o meu desejo para mim e para você é que daqui a 50, 100, 200 anos, pessoas continuem sendo trazidas ao Evangelho da graça de Deus, mortos continuem sendo trazidos à vida, por causa do testemunho que nós estamos deixando, por conta das marcas de servos crucificados com Cristo, que nós precisamos deixar nesse mundo. Se nós deixarmos essas marcas, não as marcas mundanas que nos são ofertadas diariamente, mas se nós deixarmos nesse mundo as marcas do amor do Evangelho, da graça de Deus, pregada de forma fiel entre nós, se nós nunca nos envergonharmos desse Evangelho, as pessoas podem se esquecer de nós, mas jamais se esquecerão dessa palavra. E essa palavra que precisa ficar, porque essa palavra que transforma a vida. Nós precisamos mostrar nesse mundo que se eles querem de fato encontrar a satisfação das satisfações, o gozo dos gozos, eles jamais vão encontrar isso na entrada triunfal em Jerusalém, montando seus jumentinhos. Eles vão encontrar isso indo para o Calvário e se encontrando com o Rei dos Reis lá. Que os meus colegas pastores não desejem montar os seus jumentinhos particulares e não sejam enganados pelo aplauso desse mundo, mas que a gente tome a nossa cruz, meus colegas, e junto com o nosso rebanho, não nos envergonhemos de seguir ao Mestre, porque quanto mais nos entregamos a Ele, mais percebemos quem de fato nós somos, mais estaremos saciados, mais estaremos realizados, mais nos sentiremos aceitos, e mais do que isso, mais também
aceitaremos as pessoas à nossa volta. As pessoas precisam não ser dominadas. As pessoas nesse mundo precisam ser aceitas e abraçadas. E só os servos fazem isso. Só as pessoas crucificadas fazem isso. O mundo odeia a si mesmo. Mas nós somos chamados aí para esse mundo, para sermos esse abraço de Deus, sermos essa aceitação de Deus, ser esse amor extravagante de Deus. E nós só podemos ir para o mundo despidos dessa forma, com as toalhas nas nossas mãos, lavarmos os pés desse mundo, se nós estivermos mortos com Cristo na sua cruz. Que Deus nos dê essa graça, essa superabundante graça, para não apenas crer nesse Evangelho, mas que Ele nos dê graça e poder para vivermos assim esse Evangelho. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nessa nossa vocação, meus irmãos. Um domingo abençoado a todos. Fiquem todos em paz e vamos viver essa palavra durante a semana. Nos encontramos na próxima quarta, se Deus permitir. Até lá. Fiquem todos